Diga para o seu irmão, você está preparado para viver o melhor ano da sua vida? 2022 está chegando já no final, na reta final, né? E aí, Deus está falando comigo, querido, que você vai crescer, amém? É o tempo do nosso crescimento pessoal. Se nós crescermos, irmão, nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. E quando você cresce, diga assim, crescimento pessoal. Eu só vou desfrutar daquilo que Deus tem para mim se eu crescer. Amém? Um exemplo. Vou usar o Davi. Cadê o Davi? Eu não posso dar um carro para o Davi, porque ele precisa crescer. Precisa desenvolver uma habilidade. Amém? Precisa chegar à maioridade, passar por um processo de exame lá no Detran, Departamento de Trânsito do Amazonas, desenvolver a habilidade de conhecer a legislação de trânsito. Ele precisa aprender as ruas de Manaus. Às vezes eu estou andando com a Esté, eu disse, minha filha tem que decorar as ruas, a mão contra a mão, porque eu não vou ser motorista a vida inteira. Mas é uma questão de crescimento. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você quer desfrutar daquilo que Deus tem? Deus, Ele tem coisas grandes para entregar para mim e para você. E você vai crescer, você vai desenvolver suas habilidades, você vai desenvolver a tua maturidade, amém? Tem que ter ainda, agora eu estava estudando de novo. Parece o como é o Teletubbies, né? E aí, capacidade, né? Capacidade jurídica, né? Então a gente tem, e existe no universo, leis que Deus estabeleceu, que se a gente, tá o slide aí, eu vou colocar palavras-chave aí, diga as leis. Não é no sentido ortodoxo aí, da palavra, mas são princípios, que se nós cumprirmos, irmão, nós vamos experimentar aquilo que Deus tem, e é coisa grande. Diga as leis, os princípios eternos de Deus, se eles forem cumpridos, as promessas vão ser consequência. Quando eu cumpro os princípios eternos de Deus, eu vou desfrutar das bênçãos, amém? E aí, queridos, eu queria começar falando, a segunda palavra aí, diga, você vai viver as leis, os princípios, os processos de Deus. Você não tem que estar preocupado com as promessas de Deus, você tem que estar apaixonado por viver, sabe, queridos, acordar e viver e ter resoluções dentro de você e dizer, não, eu não vou olhar para o resultado. Ninguém pode mudar o nosso destino da noite para o dia. Ninguém vai ficar milionário da noite para o dia. Ninguém vai ser um especialista, um expert. Ninguém vai ter uma vida de sucesso da noite para o dia. Mas eu posso mudar a minha direção. Hoje eu posso mudar a minha direção. O problema não é a força, amém? E eu queria ler aqui alguns textos aqui. E aí, queridos, o potencial é uma palavra maravilhosa. A segunda, potencial. Você tem um potencial, eu tenho um potencial. E é uma palavra maravilhosa, mas ela fala muito de futuro, potencial. Tenho potencial para fazer muita coisa, mas é muito futuro. Agora uma palavra assim que é triste, já até falei aqui, mas vale a pena. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, é coisa que tem mudado a minha história, amém? Que tem me feito avançar. E aí, queridos, potencial não realizado é uma tragédia. E a gente está contando os dias estão correndo. A vida está ligada. A vida está ligada, irmãos. E a gente só tem uma vida temporária e rápida. Eu olho para minha tia Creuza, outro dia eu não sabia a idade dela, mas eu vejo ela uma jovem.
Mas eu estou com a idade dela. Ainda é jovem porque tem um espírito jovem. Caleb disse, não é o Caleb, o filho do Zedequias, né? Com 85 anos ele disse, como eu tinha o espírito de conquista de 40 anos, agora com 85 anos, eu estou com o mesmo espírito de conquista. Eu vou subir, eu vou tomar aquela montanha, e eu vou derrubar os gigantes, e eu vou fazer aquilo que Deus me projetou para fazer. Ele disse que a terra mana leite e mel, e assim como eu tinha o espírito de conquista com 40 anos, o espírito de fé, a mesma fé, o mesmo espírito está em mim agora com 85 anos, e eu vou subir a montanha, e eu vou devorar os meus inimigos como pão. Vou me alimentar do propósito. Então, queridos, a gente precisa entender que o potencial não realizado é uma tragédia. Uma vida que não cumpre o propósito é uma tragédia. Por isso que você é energizado no seu propósito. Ninguém gosta dessa palavra energia, né? Parece nova era. Mas é uma energia, é poder, é dínamos. Ser energizado pelo seu propósito. E você tem um propósito poderoso, irmãos. E aí, queridos, você precisa, hoje, diga para o seu irmão, hoje, se você está com desejo de alcançar o teu potencial máximo, é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Mas se você estava olhando, é mais um ano que vai encerrar, mais outro ano que vai vir, é mesmice. Não. Hoje você vai sair daqui com desejo de viver o teu potencial máximo. Teu potencial máximo vai ser vivido nesses dias, amém? Contar de agora. Amém? Então, agora, a pergunta que é interessante a gente fazer: como que eu vou viver o meu potencial máximo? Como que eu faço isso? Como é que eu vou poder experimentar o meu potencial máximo? Diga, crescer. É a terceira palavra dessa noite. Falei no início, né? Eu só vou experimentar meu potencial máximo se eu crescer. O crescimento pessoal. Ninguém pode crescer por mim. Tem que ser uma decisão pessoal. Eu vou crescer. A gente acha que a gente fica querendo mudar as circunstâncias. Mas não vamos mudar as circunstâncias. Nós precisamos focar. Eu vou mudar a mim mesmo. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou fazer. Esse é o culto da vitória, amém? Você que falei que nem o Bispo Macedo. É o culto da vitória, irmãos. Mas eu só vou ter vitória se eu crescer. Se eu crescer. E aí, repita-se comigo: para alcançar o meu potencial máximo, eu preciso crescer. E crescer, irmãos, precisa de um compromisso pessoal, compromisso com você mesmo, com o seu propósito de vida, amém? Compromisso com o seu propósito de vida, compromisso comigo mesmo. Ninguém vai fazer o que eu preciso fazer, eu que tenho que fazer. É eu que tenho que fazer. Diga para o seu irmão, é você. É o compromisso de você com você mesmo. Porque Deus está dentro de ti, irmão. Maior o que está dentro de ti do que o que está no mundo. Maior o Espírito que está dentro de ti do que aquele falso Deus que está com ele. Eles disseram, olha, nós vamos conquistar. Tinha 10 dizendo a terra é mana leite e mel, mas nós somos gafanhotos. E 2 estavam dizendo, ei, Deus está conosco, nós vamos subir, vamos conquistar. Diga para o seu irmão, você não tem espírito de inseto não. Você não tem espírito de gafanhoto não. Você tem espírito de conquista. Você tem o espírito da fé. Você tem o espírito do Deus vivo, amém?
Uma vez eu saí daqui, eu estava na escola de líderes, aí Jonatas, a minha vida é essa. E aí eu fui fazer mais uma escola de líderes. Eu acho que eu fiz umas 3 escolas de líderes. E já estava vai ter a agenda 2023 da IEV. No culto da virada você vai pegar aí a agenda 2023, os desafios da IEV, amém? Quantos creem? Um projeto do ano inteiro, que nós vamos olhar para aquilo e vamos apresentar diante do Senhor. Senhor, a tua vontade prevaleça, porque o propósito do Senhor vai prevalecer. E aí eu lembro que eu estava, nesse dia, eu sempre fui viciado, irmão. Viciado em Deus, viciado na obra de Deus, viciado no reino de Deus. E aí eu fui cedo. Você nunca vai me ver assim, sempre eu cheguei cedo. Qualquer culto, qualquer reunião, qualquer escola, eu estava cedo lá. Isso não é fogo de palha, isso aqui não é, eu sou animador de auditório, não, eu sou animado no reino de Deus, amém? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Ele disse, no mundo passareis por aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e você também vai vencer. Quantos vão vencer o mundo aqui? Você tem ânimo, amém? Você tem fé, você tem vontade, tudo o que fizerdes, fazei de todo o vosso coração, não como para homens, mas como para o Senhor, sabendo que do Senhor virá a tua recompensa, amém? Colossenses 3:23, quando ele diz, faça de todo o teu coração, não como para homens, mas como para o Senhor. Ele está dizendo, faça com ânimo, faça com desejo, faça com vontade. Vai para cima. Diga comigo assim, eu vou para cima, Ieve. Ieve vai para cima. Aí está indo para cima, ninguém está indo para baixo não é para o inferno não, amém? E aí, queridos, eu estava, a Getsemane era um templo assim, pequeno. Era maior, mais largo e um pouco mais comprido. E tinha um terrenão lá, Santo Antônio, né? E aí eu cheguei lá na época, o pastor Marcos Valério, né? E eu sentei lá com ele, ia até a escola de líderes. E a Eve estava indo lá, né? Nós estávamos indo lá, fazer escola de líderes. E aí eu disse, cara, ele quebrou lá aquela parte que eram umas salas, né? Quebrou tudo lá, demoliu e era muito grande, era algo muito assim, que hoje até é pequeno. E aí ele disse para mim assim, né, rapaz, tem 2 tipos de visão. Tem a visão do inseto e tem a visão da conquista. 10 disseram, nós somos aos nossos próprios olhos gafanhoto, inseto. E 10, né, a maioria, a grande maioria, estava com a visão equivocada de si mesmo. Eles se achavam como gafanhotos. E 2 tinham um espírito de conquista. Amém? E você tem um espírito de conquista. Amém? E isso parece que é soberbo, parece assim que você está fora, você não vai viver irritado, estressado, atribulado, não, você vai viver feliz, amém? Ser feliz hoje em dia parece que é pecado. Não, tem que andar deprimido, tem que andar triste, não, irmão, você anda com Jesus, até a tristeza salta de alegria diante de Deus, amém? Na presença de Deus, a fartura de alegria, amém? E aí, queridos, diga, potencial só vai ser alcançado quando eu cresço. E quando eu cresço, é quando eu tenho um alto compromisso comigo mesmo. Eu vi uma frase tão simples assim. Eu levo a sério, irmãos. Coisas simples. O básico funciona. Eu não preciso de uma coisa complexa para me desenvolver, não. Eu preciso praticar o simples. Cumprir o básico. Digo, o básico funciona. Eu digo para Esté, a maioria não faz o básico.
O professor mandou estudar, estuda aquele tópico. Mandou fazer atividade, faz. E tu vai ser o bambambam da história. Porque as pessoas não querem fácil. Quer dizer, as pessoas não querem fazer o básico. E o básico é fácil. Mas as pessoas querem ficar reclamando. É ou não é? Quer ficar reclamando. E nós não vamos ficar reclamando. Nós vamos fazer o que tem que ser feito. Amém? E aí, queridos, qual é o meu desejo hoje aqui? É que você desenvolva uma atitude correta com você mesmo. Porque Deus está contigo. E aí você precisa aprender. Nós precisamos aprender. Eu tenho buscado isso. Aprender meus pontos fortes. Aquilo que eu sei fazer. Às vezes a gente só fica olhando para o nosso lado negativo. O que eu não sei. E a gente fica paralisado pelos nossos pontos fracos. É ou não é? Mas eu digo não. Ponto fraco, beleza. Nisso aqui eu não sou fraco. Nisso aqui eu não sou forte, eu sou fraco. Então eu vou focar onde eu estou. Ponto forte. E aqui eu vou fazer a diferença. Hoje o Zé Roberto me deu um aviso de manhã. Aí eu tentei fazer o aviso. Que eu ouvi o pastor Eric. E eu sabia que ele estava trabalhando, né? Aí eu estou aqui numa reunião e tal. Aí eu fui fazer o aviso. Que eu vejo que ele é mais objetivo do que eu. Mais organizado e mais assertivo. Mas se eu for dar um aviso, eu quero fazer uma aula. É 5 minutos o meu aviso, 10 minutos. Ninguém vai nem ouvir. O pastor Eric, ele é mais disciplinado. Aí não é mais objetivo e tal. Eu tenho que aprender a ser mais conciso, né? Mas não adianta, ele sabe mais do que eu, então eu vou ficar batendo. Não, deixa ele fazer. Eu vou aqui para a minha área. É uma ministração, irmão, é um livro. É um livro. Porque eu sou empolgado com a palavra. Quanto mais eu mergulho, mais eu quero. Mais eu estou ensinando aqui, mas isso me queima, assim, é um fogo. Não é um ensino por ensinar. Eu não venho para o culto da vitória, dar uma palavra. Eu estava conversando com o Francesco. Eu disse, Francesco, eu sou empolgado com a igreja. E não acaba essa empolgação, porque ela é de Deus. O propósito te deixa numa energia apaixonante. Você não trabalha, amém? Você se realiza. E aí, você vê a vida de Deus, uma energia poderosa que vai. E eu quero declarar sobre a sua vida. Isso não é uma pessoa privilegiada, não. Isso é para todos nós, amém? Você vai viver energizado, cheio de Deus, fazendo a obra de Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Não há muito tempo eu ficava, eu preciso ser ministro de tempo integral. Fiquei tempo integral na igreja, só igreja. Depois não vou. Irmãos, nós temos que conciliar a nossa vida. A vida não é do jeito que a gente quer. É uma coisa básica, mas que a gente precisa logo tomar consciência. Quando a gente toma consciência de algo, querido, tudo muda. Amém? Você vai ser o melhor lá na tua área de atuação. Você vai ser o melhor empresário. Você vai ser o melhor funcionário. Você vai ser o melhor líder naquele lugar. E você vai ser o melhor cristão. Você vai exercer seu ministério, amém? Você vai fazer as tuas atividades ali, o teu trabalho, o teu empreendimento, a tua função no teu trabalho. Você vai ser o melhor lá. Não para querer ser melhor do que ninguém, mas você vai dar o seu melhor lá. E também você vai ser o melhor cristão, amém? Você vai nesse ano, vai ser o ano que você vai frutificar poderosamente e abundantemente no seu chamado e no seu propósito. Amém? Ninguém faz o que quer na vida. Essa é uma máxima da vida. A gente tem que conciliar as coisas. Não é, seu Jonatas? Olha aqui e vejo experiência ali. Mas a gente sente entender isso mais rápido. A gente fica naquela meninice, não, eu vou fazer desse jeito. Aí vai terminar mais um ano e a gente não faz. Amém? Mas não, vai terminar mais um ano, vai começar o melhor ano da minha vida. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou fazer, eu vou ter compromisso comigo mesmo. Isso aqui, querido, olha lá. Aí você vai desenvolver a atitude correta, diga, atitude correta. Seus pontos fortes. Você
quando você entra nos princípios de Deus, na visão de Deus, você começa a viver e expressar a tua paixão. A tua paixão. Você não faz por obrigação, você não faz, você começa a descobrir a tua verdadeira paixão, a tua vocação. Você em Deus, você é ativado na tua paixão, na tua vocação, no teu propósito, no teu chamado, amém? E aí, o que acontece? Você desenvolve o teu ponto forte, tua paixão, e você começa a viver o propósito de Deus. E quando você tem contato com o propósito de Deus, você começa a desenvolver as tuas habilidades. Vocês estão me entendendo, irmãos? Habilidades. O que é habilidade? É uma capacitação, é uma unção que Deus vai te dar, ou que na verdade já está em ti, precisa ser só ativada. E o que é isso, pastor? Habilidade é algo que você faz com maestria, com facilidade. Vou falar aqui um exemplo, teclado ali. Pessoa que toca parece que é fácil, né? Porque ela tem habilidade. Aí uma pessoa que não sabe olha e dá ali lá, bate e não sai nada. Então habilidade, coisas que para outras pessoas é difícil, é complexo. Você no seu propósito é fácil. Amém? Não é que a coisa é fácil, mas porque a tua habilidade foi desenvolvida. E aí, queridos, nós precisamos entender que isso só se dá com o nosso crescimento pessoal. E essa é a minha missão de vida, irmãos, é ver pessoas crescerem. Eu não estou aqui para outra coisa a não ser ver você crescer diariamente. Você crescer é o meu sucesso. Amém? Eu ver você crescer, se desenvolver. E como isso se dá, pastor? Você vai crescer e você vai se tornar melhor cada dia. Amanhã, quinta-feira, não, hoje mesmo, você vai dormir mais cedo. Estou falando para mim mesmo agora. 10 horas eu vou desligar a internet, vou desligar a TV, vou desligar o que for e vou dormir mais cedo. Para me acordar mais cedo. Amém? Para me cumprir o que eu tenho que cumprir. E aí, essa questão de crescer, isso aqui é muito importante, olha aqui para mim. Isso aqui é importantíssimo. O crescimento é muito pessoal. Amém? A área que eu preciso crescer pode não ser a área que você precisa crescer. Você está entendendo? E a área que você precisa crescer pode não ser a área que um familiar teu não precisa. Ele não é interessante para ele. O teu crescimento ele é individual e ele é particular. Não adianta eu querer chegar aqui, ei, olha, meu irmão, AB e tal, deixa eu ver o que mais. Não, eu agora estou com o objetivo de emagrecimento, eu quero quebrar essa montanha. E aí eu vou para a academia sozinho, irmão. Segunda, chovendo, terça, vou para lá. Luto contra o prato, eu vejo o prato, eu digo, não. E é uma guerra pessoal. Já para Ezequiel não é. Tá em forma aí, magrinho. Pode comer o que for e para ele não é. Biotipo dele não é, mas é a minha... eu vou falar de OAB para ti. Para ti, o que é OAB? Vai mudar nada na minha vida. É ou não é? Então você tem que ter esse discernimento. Que a parada é eu, Deus e o meu desafio. E muitas vezes a gente fica querendo moletas. E não tem moletas, irmãos. Culto da vitória. Você vai vencer sozinho lá, tu e Deus, meu irmão. E aí, que áreas aqui? Vamos analisar algumas áreas, né?
crescimento é algo que tem um significado muito pessoal, muito único, muito individual. Aí algumas áreas aqui que a gente precisa desenvolver. Primeiro você tem que descobrir o seu propósito. Acho que tem aí propósito. Está ali, né? Propósito. Propósito não dá para mim dizer, ó, o teu propósito é esse. Pastor nenhum vai poder dizer para ti. O teu propósito, você tem que descobrir em Deus. Quando você descobre o teu propósito, já era, meu irmão. O diabo sabe que você vai entrar no lugar da unção. Tem um livro que eu li muitos anos atrás, A Unção e o Propósito Profético. Quando você descobre lá, Jeremias disse, antes que tu saísse do ventre, eu te constituí profeta das nações. Antes que tu fosse formado, eu já te separei, eu já te santifiquei. O teu propósito é antes do teu nascimento. Você não precisa criar o teu propósito, você precisa só identificar e viver ele, amém? E é lá no teu propósito que a unção que vai vir. Aí ele dá um exemplo que muita gente usa, né? Que é a unção. O que é a unção? É o poder, é a habilidade sobrenatural de fazer coisas impossíveis. Por exemplo, não é necessário a habilidade de um passarinho, ele dá o exemplo, sentar num fio de alta tensão, o passarinho senta lá, naturalmente. Isso não é unção. Agora, uma vaca sentar no fio de alta tensão é sobrenatural, é fora do comum. Só o sobrenatural é fazer uma vaca. Então, quando você está no lugar do seu propósito, o sobrenatural acontece, coisas extraordinárias, coisas fora do natural. Amém? E aí, como que eu preciso, pastor, fazer isso? Você precisa desenvolver uma profunda revelação em Deus ali. Você com o seu espírito. Você já tirou tempo. Isso aqui é muito importante, queridos, que eu vou falar. Com Deus. E disse, Deus, eu não quero criar nada. Eu quero saber porque o Senhor me criou. E você mesmo, um tempo de qualidade ali. Dizer, Deus, eu preciso descobrir tudo isso que o Senhor... Por que eu estou aqui na terra? Por que o Senhor me colocou aqui nessa terra? Por que eu existo, Senhor? E aí, Deus vai começar a te dar coisas básicas. Primeiro, para servir, amém? Para ser relevante. Em que? Impactar as pessoas. No propósito eterno. Então, você precisa dessa experiência pessoal, única com Deus. E aí, dentro disso, a gente vai começar a desenvolver. Como que eu me torno um ser humano melhor? Desenvolvendo o caráter de Cristo em mim, amém? Andando em amor, andando em humildade, andando em mansidão, andando no Espírito de Cristo. A gente vive um mundo estressado. E você vai andar em paz. Como que eu me torno um ser humano melhor? Sendo feliz. As pessoas estão insatisfeitas, insaciáveis. E você diz, eu estou realizado, Senhor, porque eu estou contigo. Eu estou cheio da tua plenitude. Amém? Como que você se torna uma pessoa que tem uma carreira de sucesso? Aí, querido, você precisa desenvolver habilidades. Usar o Jonatas ali, Jonatas filho. Eu vi ele conversando. Quer dizer, eu conversei com ele e descobri que ele tem um negócio de café. Café, mas não é esse café popular, um café mais requintado, vamos dizer assim. E aí, para ele desenvolver o negócio dele, ele vai ter que desenvolver habilidades. Aí ele estava explicando o melhor grão. Tem várias nuances de cada situação. Aí isso é no teu negócio
pessoal aí, na tua carreira, naquilo que no teu projeto. No meu caso aqui, eu estou na UAB lá, mas eu estou toda hora em igreja, irmão, estudando igreja, como fazer melhor, como servir melhor. Se você é um funcionário lá, como que eu vou ser mais eficiente na minha área, na área da saúde, na área da beleza, em qualquer área, irmão. Você tem que desenvolver suas habilidades. Amém? Que aí você vai crescer. Ah, pastor, e isso está na Bíblia, está tudo na Bíblia. A Bíblia nos ensina tudo isso que eu estou falando aqui, a como ser o melhor cônjuge. Janeiro vai ser o mês da família. Mas eu não esqueci não, a gente vai ter um culto da família mesmo, que a gente vai trabalhar profundo. Como ser o melhor cônjuge, amém? Como ser o melhor pai. E eu estava conversando com o pastor Eric hoje, e estava conversando com o Roberto, e aí o Roberto falou, não, os homens, a gente vai ter, Deus está me tocando para uma reunião de homens, pastor. Aí eu liguei para o pastor Eric, aí eu falei, né, aí o pastor Eric, e eu orando já, dizendo, Senhor, como é que é isso? Que a gente está construindo uma agenda, dentro de uma sabedoria e de um discernimento daquilo que é melhor. E aí eu estou falando aqui de agenda da IEV. Mas olhe para o seu irmão, qual é a tua agenda? Se você não tem a sua agenda de crescimento, de compromisso com você mesmo, vai ter a agenda da Globo, a agenda dos políticos. Eu estou lá na política, meu irmão, eles já estão em 2026, em 2028. Não para. Se tu for em qualquer empresa, eu fui lá, né, lá na confraternização lá, mas eu vi, conversando com o Jonatas, pai, tem lá um comitê que já estava se projetando para o crescimento, lendo o mercado, estudando tudo. E aí eu quero te dizer, você vai entrar no melhor tempo da sua vida, você vai sair agora, a tua meta é amanhã fazer a tua agenda de 2023. O que eu quero para 2023? Eu estou chegando lá, irmão, estou chegando lá. E aí, como que eu me torno o melhor pai? Aí eu preciso desenvolver habilidades de educador. É ou não é? Eu já falei aqui, né? Quando eu virei pai, assim, para fechar o raciocínio, conversando com o pastor Eric. E aí ele disse, não, a gente fazia, mano, aqui rede jovem, as redes. Tinha uma rede por mês. A rede de jovens era a que tinha mais, né? Mensal. Aí tinha uma rede de casais no mês, rede de homens no outro mês, rede de mulheres. E o homem é mais difícil, né? As mulheres são mais, a gente perde para as mulheres com maior alegria. E aí eu disse, beleza, é isso, eu vou inventar roda, irmão. Então, vamos colocar na nossa agenda 2024, 2023. Vai ter, os jovens já estão se mobilizando aí, eles estão livres para fluir em Deus, amém? Eles só têm que se submeter aos programas da igreja ali, que eles estão em tudo, né? E aí, eles têm liberdade para fluir em Deus. Sexta-feira eu vou até estar num dos projetos deles, que é dos jovens. Mas a Bíblia diz que até 100 anos a gente é jovem, então eu estou garotão ainda, né? Quem quiser ir, não sei se ainda tem tempo, era 20 conto. Eu nem falei, mas é 20 conto para garantir a comunhão, né? Que a gente não conversar de barriga seca, eu vou brigar lá, irmão. Conversar mordendo alguma coisa. Mas aí, queridos, a gente vai colocar a data. Porque se a gente não definir coisas, irmãos, a gente vai... As coisas vão andando, é mais um ano. Não, ainda estamos na pandemia. A pandemia acabou, a gente está em Cristo Jesus e vamos fazer a vontade de Deus, amém? E também sem oprimir ninguém. A obra de Deus não é opressão, amém? Aí a gente vai fazer um por mês. Eu acho que a gente começa com as mulheres, que elas são mais fortes. E aí quem vai fazer isso? As mulheres vão. Aí que entrou o que eu ia falar com o pastor, que eu falei com o pastor Eric. O que é? Eu, na minha época de igreja, parece até que acabou a igreja, mas eu não podia participar de nenhum culto de casais, era bloqueado. Só que
A Esther vai casar, Davi vai casar, Pedro vai casar, tudo vão casar, é ou não é? Em vez de bloquear, a gente vai abrir. Vai ser culto da família. Porque eu sei que a Esther gosta, o Davi gosta. E estão aprendendo já preventivamente o que é casamento. Ai, mas pastor, criança vai ouvir, irmão, criança está vendo mais coisa cabeluda do que tu imagina. É ou não é? Cara, eu acredito que Deus vai levantar o ministério de crianças aqui poderoso, amém? Eu já disse aqui, eu acredito nos jovens. Jovens é desafio. Jovem não gosta de mesmice, de negocinho normalzinho, não. Ele gosta de desafio. É ou não é? Gosta de desafio, meu irmão. É jejuar, bora. Pode botar que ele jejua. É para orar 24 horas, bora. Tu tem coragem? Mano, olha só. O cara chega na boca de fumo. O molequezinho lá, 10 anos, 8 anos. Ele pega um fuzil e diz: tu é o gerente da boca. Tá aqui, meu irmão. E o molequezinho pega e tu que é o cara que manda. O diabo usa, não usa? Tem lá perto de casa um molequezinho lá. Então ele é o cara. E eu olho assim, rapaz, que quer dizer que tu que coordena aí? Eu sou, que eu sou bagulho doido. E fala na gíria. Eu digo, é mesmo, irmão? E com a arma? Eu ainda não vi, mas o papai disse que anda com a arma lá. Eu digo, rapaz, não mexa com o rapazinho aí não, que o bicho é doido mesmo. E aí, queridos, a igreja, Deus vai levantar crianças aqui com ministério, amém? Foi aniversário do Zé Elias, né, do filho do Zé Roberto. Vamos ter um ministério Kids, vamos liderar, vamos fazer a obra de Deus. Não tem negócio não, irmão. A gente vai levantar pessoas aqui, amém? E não é no sentido de levantar, é cuidar, amém? Já dizia eu disse até para o pastor Xavier, eu disse, pastor Xavier, é o seguinte, eu descobri o mistério da igreja. Eu aprendi isso. Diz que o Samuel Câmara, ele, no culto lá de pastor, ele disse, né? Ou você dá trabalho para a igreja, ou a igreja vai te dar trabalho. Aí eu digo, rapaz, tem fundamento. O camarada chega perto de mim, eu já vou logo dando trabalho, porque senão ele vai começar a ver problema na igreja. É ou não é? Quando o cara não está fazendo nada, ele começa a ver problema, aí ele dá trabalho. Meu irmão, está errado isso aqui. Aí quando tu diz, não, meu irmão, tu vai cuidar disso. Aí ele começa a entender que não é problema, é que a gente vai servir sempre, amém? E vai cuidar das situações. São situações que tem que ser cuidadas. E aí, queridos, relógio. A gente vai ter... Eu não gosto mais desse nome. Tudo a gente tem que inovar. Rede de homens, rede de mulheres, né? Vai ser um encontro de homens, encontro de mulheres. E lá, falando com o pastor Eric, não vai ser bloqueado o homem. No encontro de mulher não vai ser bloqueado o homem. Porque às vezes o cara quer até ir lá. E aí, se quiser vir, vem. Ninguém vai bloquear ninguém, amém? Só que naquele dia, o culto é direcionado para aquela... E aí eu disse, rapaz, olha como é que é a sabedoria de Deus. Às vezes o marido está lá na reunião da mulher, ele está lá, cuidando da mulher dele. E vai ser uma pregação direcionada para a mulher, ele vai dizer, rapaz, essa igreja aqui é tremenda. Ó. O que eu queria falar para ela, a igreja já está falando. Porque muitas vezes a gente que é casal, a gente não ouve o outro, é ou não é? Mas vem uma pessoa imparcial e fala, e aí a mulher está lá, vamos dizer, no encontro de homens lá, e a pregação é direcionada para o homem, né? Aí ela fica olhando, rapaz, essa igreja aqui é legal, ó. Tudo que eu queria falar para meu marido ali, ó, a igreja está falando aqui. É ou não é que acontece isso, irmão? E ali acaba edificando o casal. E a gente tem que ter essa maturidade, irmãos. Antes a gente bloqueava tudo e o cara não tem condição de fazer. Na minha visão, irmãos, alguém apostou em mim e aposta. Diga para o seu irmão, teu crescimento. Deixa eu te dar uma notícia que eu aprendi e me conscientizei. Você está num processo de crescimento que não acaba. É um processo contínuo, permanente. Só vai acabar no dia do arrebatamento, que nós vamos receber um corpo glorioso, nós seremos semelhantes a Ele. Mas aqui na terra, esse processo de santificação, de crescimento de caráter,
ele é contínuo e permanente. Se eu parar de crescer, eu estou fora do propósito de Deus. Amém? Então eu estou todos os dias. Diga para o seu irmão aí, você não está pronto e nunca vai estar pronto aqui na terra. Você vai pela fé. O ministério XY, você vai fazendo e Deus vai te habilitando, te dando. E claro, não é que o cara agora, Senhor, tu faz. Eu falando com o Francesco, né? Sobre o louvor, algumas questões do louvor. E aí eu disse, Francesco, eu sou daquele. A unção e a técnica caminham junto. Para mim pregar, eu não sei vir aqui, irmão. E não, agora Deus na hora vai me dar. Não, eu vou me preparar, vou ter uma mensagem. Eu tenho 3 aqui. Tem uma aqui e outra mais aqui assim. Mas elas estão todas submissas a Deus. E é 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Mas tudo isso está submisso à unção de Deus. Eu vou desenvolver minha habilidade, minha técnica e vou sujeitar o Espírito de Deus, amém? E Deus vai fazer. Não é, não, agora vamos dar só o foco na capacidade humana. Não, vamos se preparar e vamos estar cheio de Deus. Dizendo, Deus, eu dependo. Tudo isso aqui, ó, tem que se render ao poder do Espírito Santo, amém? Não precisa eu ser dualista, colocar coisas em conflitos. A vida concilia. Pastor, eu só posso servir a Deus se eu for tempo integral. Não, eu já vou determinar que um tempo é para servir a Deus, esse tempo aqui é para o meu trabalho, esse tempo aqui é para a minha família. É se organizar, amém, queridos? Esse tempo aqui é para mim ir para a academia. Tá ali. Cara, deixa eu te falar, cuida da sua saúde, amém? Não se preocupa com o resultado, cuida. Eu te digo uma coisa, eu estou feliz. Eu fui me pesar hoje, 91 quilos. Eu não fui para os 80, que é a minha meta. Mas se eu não tivesse ido para a academia esse ano inteiro, irmão, com esse negócio da OAB, dessa ansiedade que eu comia, aí depois eu tentava parar de comer muito. Pelo menos eu fiquei 0 a 0. Porque se eu não tivesse ido para a academia, meu metabolismo, os hormônios, eu estava com 100 quilos de novo, que eu estava com 100. É ou não é? Eu vi a minha barriga aqui, irmão, na live, eu digo, meu Deus, tem que ir mais para a academia. Lá vai o segunda-feira. Oh, Jesus. E aí, queridos, se você quer crescer financeiramente, você precisa aprender como que funcionam as finanças, né? Economia. Tá descobrindo que o irmão Jonas é formado em economia. Vai ministrar para a gente. Mas como é que eu vou crescer financeiramente? Eu tenho que ir. Como é que eu vou crescer espiritualmente? Eu vou ter que investir na minha vida espiritual, amém? Vou ter que buscar riquezas eternas. Vou ter que, meu irmão, oração é uma riqueza para mim, amém? Presença de Deus. E aí eu encerro com isso. A sala de oração aqui, irmão, é uma delícia. É uma delícia. Os irmãos que trabalham no culto aqui ficam impossibilitados. Eles chegam até mais cedo do que a sala de oração. Amém? Mas a sala de oração não é o ministério de intercessão. É a gente proporcionar para a igreja esse tempo maravilhoso. Pastor, é de 7 às 8, dia de quarta, e domingo, de 16 horas. 5 minutos antes a gente desce. E aí sempre vai ter alguém do ministério de intercessão lá. Mas se você não estiver trabalhando aqui no culto, que eles chegam mais cedo até, você pode, pastor, que horas eu tenho que chegar? Às 16 horas ou 19? Não. É uma reunião para você se encher da presença e da glória de Deus, amém? Às vezes eu chego aí 1 hora antes, às vezes eu chego antes, bem antes. Às vezes eu chego 10 minutos, mas eu subo e fico lá diante do Senhor. Isso é para oportunizar, amém? Não é a reunião da intercessão, não.
É a sala de oração para oportunizar para todos nós o crescimento espiritual. Porque se eu não orar, eu já estou, irmãos. Quem para de orar, diga assim comigo, quem para de orar, começa a pecar. Quem para de orar, começa a se desviar. Quem para de andar na presença de Deus, começa a se desviar, virar perdido dentro da igreja. Você lembra da pregação de domingo? Perdido dentro da igreja. Eu não vou ficar perdido. E tipo, como é que eu faço, pastor? É buscar Deus. Queria que você se colocasse de pé.